você tem que estar preparado para entender qual é a limitação e como que você vai superar. Oi, eu sou a Jéssica e esse é o Gente que Conta. Aqui eu abro espaço para profissionais de diversas áreas falarem das suas carreiras e também debater assuntos importantes para a sociedade atual, inspirando você a fazer diferente. Bem, e o assunto que eu decidi começar esse episódio é falando de psicologia infantil, mais necessariamente enquadrando nas crianças atípicas. Será que a gente realmente está escutando as nossas crianças como deveríamos? Minha convidada hoje é a Maria Priscila Fraga, é profissional da área há 4 anos e vai nos ajudar hoje com esse bate-papo. Priscila, seja bem-vinda. Me diga um pouco de como você começou a se interessar pela psicologia infantil. Uau, que pergunta difícil. Primeiro, obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada e eu acho que é um tema muito importante. Ser apaixonada por psicologia infantil é uma coisa assim que eu não sei te explicar, porque sempre foi de mim a questão de criança. Então, lá quando eu nem sabia que eu ia ser uma psicóloga, eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança. E aí veio, eu quero ser professora, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, até que um dia eu parei na psicologia e sempre teve muito claro para mim, e qualquer professor que passou por mim na faculdade vai poder dizer que era com criança que eu queria trabalhar. É uma questão muito do entender o que a criança fala. Nós, como adultos, não conseguimos muitas vezes entender, porque a gente esquece da nossa criança. A gente só lembra de coisas do que precisa ser, não do que precisa entender. Então, é trazer a criança para o mundo da compreensão do adulto, mas principalmente o adulto para a compreensão da criança. E em relação às crianças atípicas, o que mais te interessou? Por que quando você estava na faculdade você decidiu enfrentar esse desafio de trabalhar com crianças atípicas? Está preparado? Muito! Não escolhi. Não Me escolheram. Te escolheram. Me escolheram. Tinha uma coisa que eu tinha muita certeza. Eu não ia trabalhar com crianças atípicas, principalmente autistas. E adivinha o que eu mais atendo hoje? Crianças autistas, lógico. Exatamente. Não por falta de capacidade, mas é que eu me via num cenário onde talvez eu não conseguisse dar conta daquilo. E a profissão foi me trazendo que é isso. Não pela demanda emergente que a gente vê hoje, mas pela habilidade de compreensão da linguagem que as crianças traz. Então, eu consigo identificar a linguagem de uma criança típica de uma atípica. Eu consigo distinguir como tratar uma criança típica de uma atípica. E isso foi muito fluido, não foi algo que eu busquei. Surgiu. Eu lembro até hoje que quando surgiu o primeiro caso para atender um autista, a recepcionista da clínica falou assim: Pri, é autista, tanana. Falei, não. Mas por que não? Não sei o quê. Ela que fez uns questionamentos e tal. E eu levei a questão para supervisão, porque, né, precisamos de supervisão. E o meu supervisor falou assim: mas aonde que está a dificuldade? Se você tem todo o conteúdo para entregar para quem precisa, e não estou falando só das crianças e adolescentes, mas para os pais. E foi ali que eu comecei a arriscar e o resultado foi surgindo. Uhum. E o que as crianças podem, na sua opinião, ensinar aos adultos no diário ali, no dia a dia? Principalmente as crianças atípicas, porque a gente prestando atenção nelas, elas têm muito a nos dizer, não é mesmo? Caramba, é muita coisa, né? Porque, veja, quando uma criança atípica, ela surge na vida, não só do psicólogo, do neurologista, mas da família, ela está ensinando muita coisa. Olhe para o meu mundo é interno, é mais fechadinho, é mais restrito, mas aprenda a lidar com o que é diferente. Então, eu diria assim, ensina não só aos pais responsáveis, mas todo como um contexto familiar a lidar com as diferenças que de fato existem na vida. Uhum.
Você, trabalhando no dia a dia, em consultório, você consegue perceber as singularidades das crianças, né, das suas divergências ali. Você consegue citar algumas mais impactantes, assim? Você percebe? Ah, tem muitas, né? Não só na forma de compreensão da fala, mas como também na forma de interagir. Uma liga a outra em todos os sentidos, mas, por exemplo, a criança ela vai ter uma determinada dificuldade. Isso depende também muito da neurodivergência. Se a gente falar de um TDAH, de um altas habilidades ou de um TEA, existem as suas diferenças que são resistentes ali. Então, por exemplo, assim, a literalidade do autista. Se você falar assim para ele, é de chocolate. Se tiver uma amêndoa junto, ele vai falar assim: não é de chocolate? Você falou que era de chocolate. Então você precisa trazer um contexto maior. Tem a questão do TDAH. Se você falar assim, faz isso, isso, isso e isso, eu dei 4 funções, ele vai cumprir só a primeira? Sim. Porque ele não vai conseguir demandar no cérebro dele as 4 que você passou. Então é importante entender como eles funcionam e se integrar nesse mundo. Não de uma maneira a se dobrar, mas de entender como funciona e dentro dessa maneira como funciona, colocar algumas coisas passo a passo para superar Em limites. quais os sinais que às vezes passam despercebidos pelos pais que são importantíssimos de perceber o mais rápido possível numa criança dessa para encaminhar para o tratamento correto? Depende muito da neurodivergência, mas eu diria assim, o principal passo é o acompanhamento com o pediatra. O pediatra, ele faz o acompanhamento do desenvolvimento da criança. Nós costumamos falar uma coisa que é muito errada. Toda criança tem seu tempo. Tempo de quê? Não é assim. A criança, ela tem um tempo do desenvolvimento neurológico de desenvolver a coordenação motora, a fala, todo o desenvolvimento principal da criança até os 3 anos, ela tem marcos. Esses marcos, eles são sempre ali entreabertos. Então, assim, não pode estar abaixo e também não pode estar acima. Qualquer um desses sinais é alguma coisa, é algum sinal. Sim, existem muitos mitos em questão de desenvolvimento infantil. Quais os principais, assim, você pode destacar? Isso é o maior mito que existe, a criança não tem seu tempo. Porque falar é diferente de balbuciar. Então, por exemplo, assim, ela consegue expressar o que ela quer, ela consegue compreender o que estão dizendo, mas ela não está conseguindo falar. Então, ela aponta. Ah, você quer água? Ela faz sinal que sim, mas está com 2 anos de idade, não está falando mamãe, não está falando papai, não está conseguindo falar 2 palavrinhas juntas, não está normal. O que pode ser fase e o que merece uma atenção especial, dependendo da neurodivergência, lógico. Criança tem fase de desenvolvimento. Cada fase de desenvolvimento tem um tempo para acontecer. Fugiu disso, tudo é mito. Não estar falando até os 3 anos de idade não é tempo da criança, tá? Isso tem que estar muito claro para todos os pais. O natural, então, é até os 3 anos, todas as crianças, no geral, estarem falando. Exatamente. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento, lá pelos 4, 5 meses, ela já está balbuciando. 1 ano, ela está formando uma palavra. A partir de 1 ano e meio, a fala dá um boom. Ela vem incompleta, né? Claro que depende da questão do estímulo. Mas hoje em dia, estímulo é uma coisa que a gente sabe que a criança tem. Ou seja, na interação pessoal com os pais, com a escolinha, com até mesmo o que eu não aprovo, que é a questão de tela, mas tem. Tem conteúdo para desenvolver a fala. Não falar é uma coisa. O olhar desviar, uma agitação fora do natural. Criança é agitada e é esperado que seja,
Mas quando é fora de um normal, não consegue dormir, não consegue parar, tudo isso são sinais. E não é questão de tempo. Ah, ela tem tempo para aprender a sentar. Não. Quando você ensina, ela vai até buscar a cadeira para sentar, entende? Ela vai pedir, ó. Então, isso é contexto de desenvolvimento dentro do estado normal. E existe realmente a história de que meninas falam mais rápido do que meninos, ou isso também é um mito? Provavelmente é um mito. Por quê? Porque nós estamos falando de um cérebro. Ok, existe diferença fisiológica entre meninos e meninas, mas será que seria tão discrepante? Pois é, né? Não. Mesmo que elas possam falar um pouco mais rápido que os meninos, ainda está dentro da linha do tempo. Então passa a ser um mito, mesmo podendo ser uma verdade. Ou qual é o erro mais comum que os familiares cometem em relação a isso? Medir pela própria régua. Uhum. Ah, porque fulano, o tio falou em tal tempo, eu falei em tal tempo. Então, quando a gente vai pensar no erro, que eu não diria erro, é uma percepção distorcida dos pais, é em relação à comparação. É, é difícil lidar com neurodivergência, entende? É uma dor de uma certa forma. Então, tudo que nós pudermos usar como uma justificativa plausível para não entender ou não querer ver ou não aceitar que aquilo existe, vai ser aceitável. Mas o pai falou aos 3 anos. Ah, então tá normal? Não, também não tá normal. É medir pela própria régua, sem ter o conhecimento daquilo que os dados científicos trazem. Em relação ao diagnóstico precoce, o que você pode falar para a gente? Divisor de águas. O diagnóstico precoce em qualquer neurodivergência, ela traz a possibilidade para a criança saber como ela funciona e saber se aceitar como diferente e mesmo tempo como normal, e para os pais como saber lidar. Um diagnóstico sempre tardio é sempre prejuízo, é correr atrás daquilo que se perdeu. Então, quando a gente fala de precoce, eu nem diria precoce, eu diria intervencional. Você sabe lidar. Sabe quando você descobre que você está entrando na pré-diabetes? Caramba, tô quase ficando pré-diabético. Uhum. E você começa a fazer todo um manejo de regulação alimentar, exercício físico para não se tornar um pré-diabético? Prevenção. Beleza. Exatamente. Quando você descobre que é um pré-diabético para não se tornar um diabético, o que você faz? Corre atrás do prejuízo, você já é um pré-diabético. Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente fala da neurodivergência descoberta ali nos primeiros anos da infância, é justamente isso. Não é que não vai existir, é que você não vai deixar o prejuízo chegar a ser tão alto. Ser uma psicóloga que atende essas crianças é olhar um pouquinho que seja pela lente delas, como elas percebem o mundo? Com toda certeza. Porque é muito legal o jeito que eles enxergam o mundo. Eu digo que eles nos ensinam, independente do tipo de neurodivergência, sempre tem potencial. Não tem só prejuízo como as pessoas pensam. Tem prejuízo quando o potencial não é desenvolvido. Isso é um risco, mas sempre tem. Eles nos ensinam a pensar rápido como o TDAH pensa muito rápido, né? Uhum. Então ele traz esse pensamento rápido, traz resolução rápida. Um autista traz um pensamento mais introspectivo, meu mundo. Como que é o meu mundo? Você consegue entender meu mundo? Aprenda com o meu mundo. É sempre um ensinamento. Não tem como. A gente fala muito das crianças, de como assistir essas crianças, mas a gente acaba deixando um pouquinho de lado que os pais também precisam de acolhimento nesse processo, porque eles também, é tudo novo para eles também, né? É, como que você trata em relação aos pais dos seus pacientes, assim, como você faz para acolhê-los melhor? Quando eu vou fazer o atendimento, primeiro atendimento com a criança, eu sempre falo assim: você é minha prioridade. Você, você é o principal aqui para mim. Mas existe alguém que te traz e que te leva.
está tão preocupado com o seu desenvolvimento quanto eu. Então, eu vou conversar com eles. Porque às vezes o que você fala, o que você faz, eles não entendem. E é trazer esses pais para perto. Porque eu posso dizer que hoje a gente vive uma parentalidade muito fragilizada, tá? Fragilizada no sentido assim, eu quero tanto fazer o melhor para o meu filho que eu até me perco nisso que Hum. seria melhor. Então esses pais precisam ser escutados, esses pais precisam ser direcionados e amparados, porque não é fácil educar e ensinar uma criança no contexto atual do que a gente vive hoje e com todos os conflitos internos que cada um carrega. Não é só uma questão de querer fazer o bem, mas precisar fazer aquilo que vai ser melhor. E às vezes é aqui que os pais se perdem, porque é tanta informação. Quando a gente pega qualquer tipo de informação hoje, se você focar numa única pessoa, ela pode estar falando uma coisa maravilhosa, mas aquilo tudo pode distorcer todo um outro contexto. Uhum. Então, essas informações, elas acabam chegando como uma única verdade. E ninguém é uma única verdade. Nunca nada é uma única verdade, né? Nunca, nada. Em relação à inclusão, você acha que mesmo com toda essa gama de informações que a gente tem hoje, a inclusão ainda é um desafio no dia a dia? Total. Poucas escolas, poucas pessoas estão preparadas para a inclusão. Até porque a inclusão, da maneira que ela vem sendo feita, ela também se torna uma exclusão. Quando eu quero incluir um atípico, será que eu não estou excluindo um típico? Pois é. Então, a inclusão, ela não pode ser exclusão de algo. A inclusão é agregamento. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria das instituições, seja elas qual for, não estão preparadas teoricamente, profissionalmente, constitucionalmente, sem comentários, para esse tipo de situação. Porque, veja, se a gente parar para pensar, você consegue imaginar como que é esse contexto de viver com uma pessoa neurodivergente que começa a ter uma crise numa sala de aula? Pois é, né? É a questão de incluir e não rotular, mas também saber resolver ali a situação no momento, que Exatamente. precisa de um preparo profissional extra, né? Não são Muitos todos os, extras. não é qualquer professor que está apto para isso na sala de aula. E não basta só o professor. A instituição tem que estar apta. Se o professor está apto, a instituição não está aberta para entender. Os amiguinhos que são da mesma idade não têm contexto para compreender. É todo uma gama muito grande. Então, inclusão, eu acho que é uma coisa que a gente está nos 2%. Uhum. Nossa, só isso? Nos 2%. Infelizmente. Porque a gente só iniciou trazer essas crianças, na verdade, nem trazer, incluir essas crianças no que é o contexto de hoje. E eu seria mais abusada, sabe? Eu diria assim, que o que é atípico hoje vai ser típico daqui a alguns anos. Sim. Uhum. Porque a gente está falando, quando a gente fala de neurodivergência, de um contexto genético. Pouco é ambiental, é muito mais genético. O fator ambiental que influencia o desenvolvimento de uma neurodivergência é uns 2%, 3%. Ou seja, se a gente está crescendo o número, se a gente está se relacionando, se reproduzindo, o que vai ser atípico daqui a um tempo? Exatamente. Não vai existir mais o atípico. O atípico vai ser o típico de hoje. Exatamente. Então, nós estamos nos preparando. Isso é super importante, né? Não coloca ninguém em categorias de exclusão, mas de relação. Como que eu vou me relacionar com pessoas que são diferentes? Até porque dentro da própria neurodivergência, se você parar para pensar, é assim, suporte nível 1, nível No 2, dois. nível 3.
grau leve, moderado, grave. Todas as suas neurodivergências têm um grau de elevação, digamos assim, críticos de lidar. Cada um tem que lidar um com o outro Com as mesmo suas dentro da questões, neurodivergência. Então, exato. por exemplo, assim, como que seria um TDAH de suporte nível 1 lidando com um de 3? E mais, digamos assim, como que a gente vai pensar num autista de suporte nível 1 que passa muito despercebido, principalmente entre meninas, com o suporte de nível 3 que tem totalmente? Se você pensar assim, há uns 20 anos atrás, como que era esse tema? Era completamente não abordado, né? Mas a gente falava sobre o quê? Síndrome de Down. Síndrome de Down, exatamente. Hoje o síndrome de Down é totalmente acolhido. Não só pelas suas dificuldades e limitações que passaram a ser entendidas, mas principalmente porque ao bater o olho, você sabe que ela tem síndrome de Down. Exato. E você respeita porque você já conhece. O autismo está só nesse caminho, o TDAH está só nesse caminho. Altas habilidades, superdotação, todas as neurodivergências estão nesse caminho. O que mais machuca, incomoda elas é a própria condição ou é o preconceito que ainda é enfrentado? Pela falta de trato, das pessoas não saberem ainda, estarem se adaptando a conviver, igual você disse na síndrome de Down, que hoje já é comum. É a vontade de se sentir normal. Isso que mais me incomoda é isso. Eles querem se sentir normal dentro do que a gente considera normal. Eles querem conseguir fazer aquilo que todo mundo fala que eles deveriam, então eles tentam se encaixar. Eles querem se incluir, eles querem ser típicos. Seria isso? Entendi. E é uma dor enorme que eles carregam. O que a sociedade ainda não conseguiu compreender sobre a neurodivergência? As dificuldades. Compreender as dificuldades da neurodivergência significa aceitar que elas existem e lidar com isso. Então, se a gente para pensar nas dificuldades que existem, é a dificuldade da neurodivergência. Então, vamos pensar numa criança que tem uma seletividade alimentar. Se você não consegue entender o que é uma seletividade alimentar, o que é possível ou não, você sempre vai estar falando assim: é frescura, é porque nunca passou fome. Quem nunca ouviu essa frase, né? Deixa passar fome para ver se não come. Mas a seletividade alimentar é uma coisa muito presente, certo? Não é só uma questão de gosto, é de sensibilidade paladar que eles têm. Se a gente não consegue compreender que se trata de comida pastosa ou comida seca, que eles conseguem, e aí que entra o nome espectro, né? Que é diferente em cada um. Como é que você vai conseguir? Então, a maior dificuldade é compreender as limitações. Outro tema, né? Você acha que a escuta, se fosse uma escuta mais ativa, tanto de profissionais que estão ali dando suporte, quanto dos pais, pouparia muito sofrimento dessas crianças? Que às vezes ficam caladas e estão sentindo tudo e não conseguem expressar isso, justamente pela condição? Todos os pais escutam, Jéssica. Uhum. Seria uma questão de culturalidade, seria uma questão de autocobrança se estou fazendo certo. Então, eu diria que seria se colocar no mundo deles e entender algumas coisas, mas mesmo assim com limite. Porque veja, se a gente pega uma criança que tem uma seletividade alimentar, tem coisas que são essenciais para a nutrição. E daí? Só porque tem uma seletividade alimentar, você não vai trabalhar superação de limites, mesmo com carinho, para que essa criança consiga o que precisa? É outro tipo de negligência. Sim. Então, eu diria compreensão e saber o momento exato de colocar o limite. Vou propor aqui um ping-pong. Ai, meu Então, Deus. eu falo uma palavra, você responde o que vem à cabeça, Hum, sem pensar muito, beleza? vou tentar. Então tá bom. Infância, Carinho, cuidado, amor, inclusão,
Ternura. Escuta. Uau! Uau! Escuta é tão difícil. É se colocar no lugar do outro. E esperança. É você saber que nada é impossível, desde que você dê o seu melhor, independente do resultado. E assim, para finalizar, o que você poderia dizer para um pai que está enfrentando uma situação dessa, às vezes com medo e insegurança, não está enxergando muito bem o que está acontecendo? Que o que dá clareza para o caminho certo, independente de qualquer coisa, é conhecimento. Então, a primeira busca é conhecer sobre. Depois de conhecer, é compreender a singularidade. Porque o seu filho não é igual ao filho de qualquer um, ele não é um diagnóstico fechado, ele possa ter ali um diagnóstico, mas ele continua sendo uma criança, o seu filho. E depois eu diria comprometimento com o amor. É o que fecha. É esse tipo de profissional que eu quero trazer aqui nesse canal, para inspirar a gente com histórias reais a fazer diferente.